Velha Guarda. As memórias do jornalismo são revisitadas por Natália Fernandes e Luz Marina Crate. Conhecido pela sua participação ativa no debate público, Nuno Morna dá nas vistas, mesmo quando não quer, não apenas pela sua figura e tamanho imponentes, mas também pelos seus textos escritos com talento e mestria, e quase sempre críticos, assertivos e, por vezes, muito controversos. Filho de pai madeirense e mãe beirã, a famosa e incontornável figura da cultura regional Maria Aurora, que infelizmente já não está entre nós, Nuno Morna terá herdado da mãe o talento para a escrita. Durante mais de 30 anos foi autor, encenador e produtor teatral, tendo participado em séries televisivas e filmes, mas foi na política que chamou mais a atenção. Pela Iniciativa Liberal, foi deputado na Assembleia Regional e, embora fora do hemiciclo, neste momento faz ouvir a sua voz e produz eco e rumores na praça. Nuno, obrigada, é uma honra ter-te aqui no Velha Guarda. Obrigado eu, a honra é toda minha, e gostei muito dessa tua introdução, foi fantástica, talvez elogiosa demais para comigo, mas pronto. Escreves lindamente. Obrigado. Mas sabes que eu normalmente tento, não há dia sem ler, não há dia sem diário, era uma antiga campanha do Diário de Notícias, mas não há dia em que eu não tente ler aquilo que tu escreves e às vezes não dá tempo para tudo. Escrevo muito. Escreves muito, mas Sim. muito bem. E depois às vezes fico a pensar, ainda vou perguntar isto, Nuno, tu escreves imenso, sobretudo temas da praça, da política regional. Não só, isso é o que eu dou a conhecer. Não só, claro. E então às vezes pergunto-me, Nuno, tu escreves tanto, mas é raro tu dizeres bem de alguém. Ou não? Não, eu adorava ter razões para dizer. Era exatamente isso que eu queria que me dissesse. Aquilo que eu não critico está bem. Não, as pessoas, tu és do contra, estás sempre a dizer mal tudo e mais alguma coisa. Claro que estou. Eu critico aquilo que eu acho que está mal. Tu sentes-te frustrado às vezes quando tu pensas naquilo que se poderia fazer? Não, eu já não tenho. Eu acho que quem abraça a política, isso eu aprendi como português, ou como o madeirense diz, aprendi com o corpo. Doeu muito aprender isso, mas não podemos ter estados de espírito. Por isso eu não sinto frustrações, eu não tenho estados de espírito. Tento não ter estados de espírito. Obviamente que subconscientemente eles existem. Mas na política acho que os estados de espírito muitas vezes condicionam aquilo que é a nossa análise, o nosso trabalho como políticos, quando o pretendemos ser, embora nunca me tenha sentido muito como tal. E como não tenho esse estado de espírito, não sinto frustração. Agora sinto uma tristeza muito grande, porque acho que podíamos ser muito mais, muito melhores. A capacitação dos madeirenses podia ser outra. 50 anos de autonomia para chegarmos a este ponto não é aceitável. Tínhamos que estar muito melhor. Foi por isso que tu entraste na política? Ou tu estiveste de alguma forma sempre ligado à política? Eu tive cerca de 20 anos, fui militante do CDS cerca de 20 anos. Não ativo no início, porque é sempre, quando nós aderimos a estas coisas, vamos porque temos ganas de fazer qualquer coisa. E tive cerca de 20 anos no CDS, mas com atividade intensa os 3 primeiros anos, e depois afastei-me e fiquei assistido poltrona. Depois houve uma altura em que se pretendeu fazer uma renovação, que no fundo não foi renovação coisa nenhuma, então eu ainda tentei, digamos, voltar à política ativa dentro do CDS, mas rapidamente entendi que não havia renovação de coisa nenhuma, no fundo era manter um status quo que não era aquele que eu entendia. E sempre me afirmei como liberal já dentro do CDS. No ano em que o José Manuel Rodrigues foi eleito pela primeira vez presidente do CDS Madeira, eu apresentei também uma moção ao Congresso onde já defendia aquilo que eu, de uma maneira geral e talvez um bocado ingênua na altura, um certo liberalismo / libertarismo de um jovem de 35 ou 36 anos na altura, que olhava para o mundo com olhos que não são os que eu tenho agora, que tenho 64 anos e a vida ensinou-me algumas coisas. A vida, a história, a envolvência, as circunstâncias. E então eu, nessa altura, apresentei uma moção que não é que só pusesse a do José Manuel Rodrigues, até porque acabámos depois por acordar a fusão das duas moções, mas a minha como princípios profundamente já liberais,
E depois afastei-me depois dessa, porque não houve aplicação nenhuma, não desenvolveu nada, e deixei-me ficar no meu canto. Entendi depois, quando saí, que aquilo que poderia ser, ou deveria ter sido, pelo menos a existência de um setor liberal dentro do CDS, que estava a esmorecer e a desaparecer, e não fazia sentido nenhum eu lá estar e sair. É isso, na tua opinião, que explica o facto do CDS ter resultados cada vez mais... Não, porque a partir daí, por acaso, os resultados até foram Houve aumentando. uma altura que sim. Com José Manuel Rodrigues os resultados foram Tiveram muito subindo bons e chegaram resultados. até a ser o principal partido da oposição, com 9 deputados, se não estou em erro. Sim. E por 2 vezes. Por isso o CDS teve, com o José Manuel Rodrigues, o bom, com outros que lhe sucederam, mas que pretenderam manter mais ou menos a mesma era mais do mesmo, a coisa aí piorou, e agora com o José Manuel Rodrigues tem piorado, que chega ao ponto agora de ser um partido que nem grupo parlamentar tem, que é uma coisa que já quase não há memória no CDS, e tem representação parlamentar, com um deputado. Foi essa uma das razões porque tu depois acabas por te tornar membro fundador da Iniciativa Liberal, eu saí do CDS passados alguns anos, sem claro. intenção. Não foi muito tempo depois, foi 1 ano e tal depois. Sim, então não foi assim tanto, eu fazia parte de uma série de fóruns liberais a nível nacional, onde estavam pessoas de alguns partidos, desde o Partido Socialista, porque há liberais no Partido Socialista, passando pelo PSD, onde também há muitos liberais, e até no CDS. E eu participava em alguns fóruns, as redes sociais proporcionaram isso, participava em alguns movimentos liberais portugueses, e foi com muita facilidade que, quando me chamaram a atenção, e foi o Duarte Gouveia até que me chamou a atenção, de que tinha dado entrada ao processo de legalização de um partido liberal, e eu facilmente consegui o contacto e contatei e disse: olha, estou presente, terei todo o interesse em conversar convosco para perceber o que é que pretendem, que linhas é que querem seguir. Isso até se proporcionou porque eu tive que ir a Lisboa e fizemos então uma reunião, e facilmente eu aderi ao partido e sou um dos fundadores da Iniciativa Como é Liberal. que tu vês neste momento? Tu depois sais do Parlamento, como é que Sim. foi a tua experiência como deputado? Pelo menos Foi intervinhas... um ano e meio, em que nesse ano e meio podemos tirar à vontade uns 6 meses, por isso acabou por ser um ano de ativo, porque esses 6 meses, não digo 6, mas foi uns 4 ou 5 meses, foi o que mediou nas 2 vezes que eu apanhei a minha eleição e apanhei mais a minha reeleição, porque o Parlamento acabou por cair na altura, e depois voltou a cair outra vez, e daí eu já não ter sido candidato e não ter sido eleito. E foi talvez um ano e meio, digamos assim, mais gratificante da minha vida. Eu senti-me útil, apesar de aquilo que eu apresentei, ou que fui apresentando ao longo desse ano em termos de propostas, e fui sem qualquer tipo de gabanço nem coisa nenhuma, o deputado mais profícuo em termos de apresentação de propostas, se fossem eles propostas de resolução ou decretos legislativos regionais ou decreto à Assembleia da República. Apresentei e se hoje em dia temos o voto antecipado em mobilidade, foi esse projeto que nasceu a partir da Iniciativa Liberal. Infelizmente não foi aplicado nas últimas eleições, mas nas próximas eleições regionais vamos ter voto antecipado em mobilidade, e isso deve-se à Iniciativa Liberal. Tu veste a regressar ao Parlamento? Não sei, se houve coisa que a vida me ensinou, eu era uma pessoa de muitas certezas quando era mais novo. Aliás, somos todos. Todos nós, e dizia, falta-nos a usava muito experiência. aquela frase do desta água não beberei, e acabei por beber muita dessa água. Quantas vezes nós voltamos atrás e bebemos tantas vezes, não é? Nem que seja por afogamento, algumas das vezes. Por isso, não sei, o futuro a Deus pertence. Mas tu tens uma frase muito bonita: a política regional sempre foi um jogo de culpas, uma dança de interesses e fuga à responsabilidade. Escrevi isso agora há pouco tempo. Escreveste há muito pouco tempo. Mas é verdade, verdade. Tu sentes, tem muito a ver. aqui mágoa quando se fala assim, não é? Porque não, há uma constatação. É o querer conter, o querer mudar, e não passou-se tantos anos e não se conseguia mudar muito. É isso? Mas isso tem a ver com uma coisa que é atávica. Nós portugueses, de uma maneira geral, e o madeirense muito em particular, temos uma dificuldade enorme. Isto já se vai esbatendo um bocado em assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos.
O outro é que Vê-se tem isso sempre agora. culpa. Ontem havia um debate Foi o debate de Lisboa, por exemplo. Lisboa. Não E tem nada a eram ver connosco, culpas não é? e o tira-culpas Aparentemente, e as mas- culpas. exato. É E tu culpa, olhas para culpa, aquilo e culpa. pensas, Eu- como é que uma pessoa vê isto? Acaba por desligar-se da política. Claro que sobretudo os sim, claro que jovens. sim, claro que sim. É, Todo o ato tem a sua consequência. exato. E a consequência tem que ter responsabilidade. E por isso eu sou liberal, acredito na aplicação da liberdade como sendo o valor fundamental de qualquer ser humano, mas essa liberdade com responsabilidade. Responsabilidade e liberdade têm que andar muito, muito ligadas. E a responsabilidade é que faz com que nós assumamos os nossos erros. Nós só crescemos e só nos desenvolvemos quando conseguimos assumir e lidar com os nossos erros, com os nossos defeitos, de maneira a que possamos ser melhores naquilo que fazemos e naquilo que Essa pensamos. deveria ser a intenção. Mas não é. Não é. E eu escrevi isso a propósito de a cerimónia do aniversário do Conselho da Ponta de Sol, que não teve nada de diferente das outras. Se calhar parece que houve lá um erro protocolar, que isso são coisas que para mim têm pouca relevância, mas a análise que eu fiz teve mais a ver com a maneira como as pessoas se comportam nestas coisas. Vai a senhora Presidente da Câmara e faz o rol daquilo que fez ao longo do seu mandato, a oposição vai falar e diz que critica tudo e mais alguma coisa, e depois vem o representante do governo e diz que se não fôssemos nós nada disto era feito, porque nós é que pagámos isto e fizemos aquilo e aquilo outro, e isto tornou-se redondo em todas as cerimónias. E quando se devia falar do Conselho, daquilo que é a sua memória histórica, aquilo que é a sua marca cultural, aquilo que são as perspectivas de futuro que as diferentes visões têm, andamos na picardia de a culpa é tua, a culpa é minha, eu fiz e tu não fizeste. Os egos, as vaidades, os jogos de bastidores. É isso que, se te fosse possível, conseguias, se fosse possível dar a volta a isto? Eu filo. Na Assembleia Regional, nenhum dos meus discursos protocolares naquilo que foram o Dia da Autonomia, o 25 de Abril, o 25 de Novembro, em nenhum desses discursos eu fiz qualquer abordagem em relação ao que é que o Governo andava a fazer ou não andava a fazer, e cingi-me àquilo que era a minha ideia do que é que deve ser a autonomia, como é que ela se deve desenvolver, obviamente criticando aqui e ali, não ninguém em particular, nem nenhum partido em particular, porque somos todos responsáveis. Todos responsáveis. Todos responsáveis todos por aquilo. estamos aqui porque estamos na Madeira. Somos todos responsáveis pela autonomia que temos e pela autonomia que não temos. Exato. E eu entendo que se deve falar é destas coisas, estas questões é que são importantes. Falar do 25 de Novembro, qual foi a importância que ele teve no processo histórico de desenvolvimento de Portugal. Exatamente. Tu és pai, tens duas filhas, não é? E não fazer um rol de críticas à oposição, fazer um rol de críticas ao Governo, e o Governo a fazer um rol de críticas à oposição. É sempre a política do mal lógica, dizer. Sempre isso, recusei essa sempre lógica. Fugiste disso. Eu, para criticar, tenho as redes sociais. tu começaste a escrever desde pequenino, não? Andaste sempre de caneta na mão, desde muito cedo. Sim, muito cedo mesmo. E a minha mãe disse que teve um papel fundamental. A tua mãe teve muita influência em ti. Claro que sim. Então, a minha mãe, eu lembro-me, há um dos primeiros livros que a minha mãe escreveu, nasceu de uma série de histórias que ela me contava quando eu era miúdo, que ela inventava. Tenho uma memória disso. Então havia uma história, uma delas, que era a história de um menino que fazia coleção de insetos dentro de caixinhas de fósforo. Antigamente as caixas eram mesmo caixas de fósforo, a gente hoje em dia chama caixa de fósforo, nem sei se ainda existe, porque já tu sabes que eu recordo-me que metia lá borboletas, mas eu também. Agora nem as encontro. Pois, exato, eu punha tudo o que era insetos, eu agarrava e guardava, para a caixinha, e claro que eles depois morriam e não sei o quê, e aquilo criava um drama em mim. E a gente fazia um funeral. Exato. Fazíamos um funeral, cemitério. Criava um drama em mim. A minha mãe escreveu um conto sobre esse menino, que sou eu, não é? E aquilo despoltou em mim, eu ainda não sabia ler nem escrever na altura, devia ter uns 4 ou 5 anos, mas é uma memória muito antiga que eu tenho, muito vaga, não é? E que me chega mais à memória por via dessa história infantil que a minha mãe escreveu, e que criou-me cá dentro um dia que eu quero escrever coisas assim e não sei o quê. E eu escrevi imenso. Eu tive um livro que foi publicado em 2008, que se chama Freja, supostamente até era para ser uma trilogia, é um livro infanto-juvenil, que o meu objetivo principal era, a ideia nasceu da necessidade que eu tive de explicar às minhas filhas, na altura mais, já aí por volta do ano 2000 e pouco, e a ideia ficou cá dentro, a explicar às minhas filhas a questão dos adjetivos, a adjetivação. E então escrevi esse livro, o Freja. O primeiro tinha muito a ver com os adjetivos, os outros dois a seguir. Um iria ter a ver com a força dos verbos, com a ação que são, a maior parte deles, não é?
e o terceiro com os pronomes. E eu nunca consegui escrever os dois, que entretanto a editora que editou este livro faliu. E este livro só saiu porque é terrível nós vivermos debaixo da pressão. Nós, quer dizer, eu em particular, da pessoa que gosta de escrever e que sempre escreveu imenso, debaixo da pressão de ter uma mãe escritora. Eu, ao contrário, a minha mãe só escrevia para publicar. Eu já me tinha percebido disso, as pessoas dizem, deve haver lá muita coisa. Outra pessoa que eu tenho uma admiração enorme é o José António Gonçalves, foi também uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante na minha vida. Infelizmente também já partiu. Nenhum dos dois está entre nós. E o José António é capaz, fazendo aqui um pequeno parênteses, é capaz de ter lido mais coisas minhas. Ele incentivava-te. Muito. Eu lembro de ter lido qualquer coisa sobre ele dizia, então, o que é que escreveste hoje? O que é que tu fizeste dizia, hoje? O que é que escreveste hoje? Ou o que é que e fizeste empurrava, hoje? dizia, olha lá, tenta, vai. E era a única pessoa, eu com a minha mãe não tinha este tipo de conversas, porquê? Porque eu olhava para a minha mãe, como mãe que é, não é? Como uma pessoa que escrevia brutalmente bem, que conseguia escrever à primeira. Eu não escrevo à primeira. Às vezes cometo o erro de não escrever à primeira e às vezes ponho-me a alterar e até estrago as coisas. Sim, às vezes quanto mais nós corrigimos, isso acontece com os livros. Exatamente. Mais vale então, não corrigires mais tem que haver um tempo. Tem que haver um tempo que nós largamos o livro todo. É como os nossos filhos, quando atingem a maioridade, vão à vida deles e a gente já não tem nada a ver com aquilo. Interferir só estraga. E os livros é a mesma coisa. Essa gira. E eu fui escrevendo e acumulando. E a minha mãe, um dia, eu tinha impresso essa freja e tinha deixado por isso na altura a minha mãe já estava com alguns problemas de saúde, em 2008, não muitos, mas ainda estava relativamente bem, mas já com alguns problemas, e nós entendemos, até porque eu na altura tinha-me separado, que eu iria viver com ela para fazer companhia e para dar ela apoio, tinha tido um problema de uma queda que não se conseguia levantar e ficou não sei quantas horas deitada no chão. E então decidimos que entre os irmãos, porque as minhas irmãs tinham as suas casas, eu estava numa casa alugada que iria viver com a minha mãe. Então montei um pequeno escritório lá num anexo que lá havia. A minha mãe um dia foi lá e eu tinha impresso parte desse infanto ou juvenil. Depois eu escrevo à mão as ideias, escrevo os textos, depois imprimo. Rasurado, exato, imprimo e a parte final volto a corrigir à mão. E estava lá para eu corrigir à mão o que lá estava. E ela leu e gostou imenso daquilo. E então agarrou naquilo, mostrou ao editor dela, o editor também gostou imenso e disse, vamos publicar isto. E publicou-se, foi o meu primeiro livro, é de 2008. Depois mais tarde, aqui em 2015, saiu um segundo, este mais infantil, que tinha a ver com o torneio de futebol de São Vicente, da São Vicente Cup, que era um torneio de futebol juvenil, que tinha uma série de atividades conexas, ligadas à cultura e não sei o quê, então desafiaram-me também a escrever um livro, a Câmara de São Vicente, e eu escrevi esse livro que se chama Fred, que é uma história passada mesmo dentro do próprio torneio. Esses foram os dois únicos que, um foi por encomenda, o outro foi que minha mãe sarapiou-me. Fui lá remexer nas tuas coisas e descobri que afinal havia coisas giras quando eu dei por mim, que eu já estava praticamente cá fora. Mas escrevo imenso, isto só para te explicar, que escrevo imenso. Eu acordo normalmente, já é coisa de pessoa que já tem mais de 60 anos, eu acordo normalmente volta das 6 da manhã. E das 6 da manhã em dia, fico deitado, não me levanto, porque depois levanto-me mesmo da cama, lá para as 7 e pico, para ir pôr a minha filha à escola, e nesse período eu escrevo na cabeça. Fico ali durante aquela hora e tal, não sei o quê. Depois vou pôr a miúda à escola, ponho a minha mulher no trabalho, vou para o café e tomo notas no telemóvel. As notas, não é? Leio a imprensa regional, tomo notas no telemóvel. Depois vou para casa, isto nos dias que eu não estou a trabalhar, atenção. Eu estou a trabalhar, as dinâmicas são um pouco diferentes. Depois vou para casa e em casa então começo a escrita. Eu fiz umas formações o ano passado, quando a Assembleia Regional caiu, fiz umas formações online, numas universidades americanas, de escrita criativa, que me permitiu criar um modelo de escrita. Ou seja, eu criei o meu modelo de escrita, onde não renego influências que eu tenho, que são evidentes para quem lê, percebe que estão ali algumas influências, e criei um modelo. E depois seguindo esse modelo, que neste momento já está perfeitamente interiorizado, já não preciso socorrer desse modelo que tenho
pendurado atrás da porta da sala, que é onde eu tenho o meu computador, e que durante muito tempo eu tinha que olhar e tal, e agora já não, já está perfeitamente interiorizado. A partir desse modelo, eu escrevo. Isto, naquilo que estamos a falar, das minhas, digamos, crónicas diárias. Estas crónicas são quase diárias, não é? São quase diárias. E isto é aquilo que eu faço hoje em dia. E depois escrevo, se estou de folga, escrevo de manhã, almoço, volto a escrever à tarde. Mas tu também trabalhas. E escrevo sempre à noite. Exato. Ainda trabalhas. E trabalho. Tu trabalhas, é completamente diferente daquilo que se possa imaginar do teu... Não tem nada a ver. Nada a ver. Como é que tu acabas por abraçar esta profissão de técnico? Sou técnico de informação e comunicação aeronáutica, trabalho no aeroporto. E eu fui trabalhar para isto porque eu estava a fazer o serviço militar. Quando acabei o serviço militar não tinha emprego, não havia trabalho. Ok. Então meti contrato e cheguei a ficar mais algum tempo no serviço militar. Um dia estava de serviço e ao ler o Diário de Notícias vi um anúncio na altura da ANA para esta profissão, que eu já sabia que existia porque tinha 2 grandes amigos que trabalhavam nisto. Houve já a influência desses teus amigos. Exato, o Jaime e a Cristina Besugo. E eu li o anúncio e isto é o que eles fazem. Eu sabia que aquilo era um trabalho já na altura relativamente bem pago, que as vagas eram para o Porto Santo, coisa que não me chateava em nada, que sempre foi um sítio que eu... Tu gostas muito de ir de Porto Santo ainda? Tive esse ano também foi muito bom na minha vida. Eu vivi lá um ano, acabei depois por concorrer, fazer o curso, a formação, e fiquei, e fui um ano e tal para Porto Santo, depois é que voltei para aqui. É uma profissão trabalho com que não tem nada a ver com a stress, escrita. não é? Não, é um stress relativo. Depois tu crias mecanismos, é que o stress é absorvido, não... O stress é exigente muitas das vezes, porque não embora seja um trabalho relativamente formatado, muitas das vezes tu, se pensares um bocado, se olhares as coisas com olhos de olhar para aquela formatação, consegues fazer umas reformatações. O que como é que tu torna-se vês, aliciante nesse aspecto. Como é que tu vês nesta tua profissão um dos nossos grandes problemas? Achas que nós temos, de facto, excesso de turismo? Tu começas ali na porta de entrada do aeroporto. Eu não os vejo, eu estou não os vejo, mas canto, sabes que tens aqueles aviões todos a aterrar. Sim. Provavelmente até teremos vento e condicionamentos. Exato. Tu sentes, eu não vives acho, isso. Eu acho que ainda não temos excesso de turismo. Aproximamos disso, mas ainda não temos. Portanto, ainda vamos a tempo de corrigir algumas coisas, não é? Eu tenho alertado para essa questão. Eu na Assembleia Regional, um dos projetos de que eu mais me orgulho de ter apresentado, apesar de ter sido chumbado, foi um projeto que tinha a ver com a regulação dos fluxos turísticos aos diferentes aos sítios que são detectados como sendo aqueles que têm uma maior afluência por parte dos turistas, seja o Pico Arieiro, seja o Pico Ruivo, seja as Queimadas, seja o Rabassal, seja o Fanal, a Ponta de São Lourenço e outros que se vão detectando, e que há de haver mais, e quanto mais turismo tiver, mais temos. Temos que criar estruturas que permitam um acesso sem ser de magote aos sítios, ou seja, nem que seja criando slots. Ninguém vai ao Pico nos Açores sem ter uma autorização para lá ir. Mais uma razão. E aquilo é regulado, por isso nós temos que ter essa regulação. É imprescindível que tenhamos essa regulação. E depois temos que criar condições. É inaceitável que desde há quase um ano se ande a recolher as taxas turísticas e não se veja nada em relação à criação de melhores condições de acessibilidade a estes sítios. Muitos deles não têm casas de banho em condições, ou não existem de todo, não têm recolha de lixo como deve de ser, não têm manutenção que deviam ter, não têm sinalização correta, não têm fiscalização. Então andamos a recolher este dinheiro todo das taxas turísticas para quê? Se não for para isto. Pois. É que uma taxa implica um serviço. As pessoas olham para as taxas como se uma taxa fosse um imposto. Uma taxa não é um imposto. Um imposto é uma coisa que afeta toda a gente e que serve para nós assegurarmos outras coisas que temos necessidade. Uma taxa é uma troca. Eu pago isto e dou-me este serviço. Claro. Isto é que é uma taxa. Os que nos visitam estão a pagar uma taxa onde o serviço é ver à vista. Não é insuficiente. Não é suficiente. Até porque, por exemplo, nas levadas corremos alguns perigos com acidentes constantes. Aí também temos sinalização e temos que admitir que muitos dos nossos turistas passam as barreiras, mas temos que impedir. Se tu tiveres fiscalização, a fiscalização é ter presente. É preciso mais presente. Olha,
criámos esta receita tem que suprir. Por isso eu sou contra a existência das taxas municipais. Acho que a taxa turística devia ser regional e devia estar alocada a uma... automaticamente todo esse dinheiro que entrava devia estar alocado a uma... como é que se diz? Se fosse um Instituto das Florestas, um departamento. Um departamento qualquer governamental, que esse dinheiro só podia ser aplicado única e exclusivamente neste tipo de questões, no controle e na gestão dos fluxos. A taxa foi para naquele setor, naquele então, setor eu apresentei uma proposta que foi chumbada, acabou por não ser porque houve um erro no modelo da votação e eu fui a tempo e ainda a retirei para poder reapresentar. E e foi chumbado pelo PSD e pelo Chega, isto tem que se dizer, foram os responsáveis por neste momento não termos um mecanismo de regulação e fiscalização dos fluxos turísticos, com a abstenção do JPP e do CDS e o voto favorável da Iniciativa Liberal, que era eu, e do PAN. Depois, como eu retirei, desafiei todos os grupos parlamentares e representações na Assembleia a darem contributos para se poder reapresentar aquele projeto. A única resposta que tive foi do PAN e apresentámos em conjunto, foi a primeira vez que isto aconteceu na Assembleia Legislativa Regional, apresentámos, porque acho que há coisas que ultrapassam as questões partidárias, apresentámos a Iniciativa Liberal e o PAN, assinado pelos dois, sentámos à mesa e com base naquele projeto desenvolvemos as coisas de modo a melhorar o conteúdo do decreto legislativo regional e apresentámos um projeto que depois, como a Assembleia caiu, acabou por não ir sequer à votação. Mas está lá, quem quiser pegue nele e que o desenvolva. E o que interessa é melhorar as coisas. Outro dos projetos que nós apresentámos, que tem também a ver com isto, tem a ver com o Fanal, que está degradadíssimo. O coberto de solo, aquela erva pequenina, aquela espécie de... não é relva, mas aquele musgo. Parece um musgo, está todo a desaparecer porque as pessoas andam por todo lado. Que andam em cima. Exatamente. Então apresentámos um projeto que implicava a retirada do gado dali. O gado está a estragar o Fanal todo. É o gado e os turistas. Os turistas penduram-se nas árvores. O gado come os novos rebentos. Come os novos rebentos. Portanto, tens a catástrofe anunciada. Exatamente. Por isso, eu não digo que é fechar aquela zona toda, mas aquela zona mais conhecida e mais visitável, temos que restringir e exatamente, vedar aquela zona e criar passadiços para as pessoas andarem lá. O passadiço faz com que eu possa visitar sem estragar. E isto é uma... Eu não estou a inventar nada, nem ninguém está a inventar, já não se inventa nada. Adaptam-se as coisas. Temos que pensar as coisas como outros fizeram, que tiveram os mesmos problemas, ir à procura desses problemas e ver como é que ele foi resolvido aqui, ali e ali. E foi assim, foi com passadiços, faz com que o percurso, se crie percursos lá dentro, esses percursos depois podem ser melhorados com sinalética, com informação, com N coisas que podemos associar àquilo e deixar as árvores em paz. Exatamente, é isso que elas é o nosso património. É um património que, se dermos cabo dele, não temos como recuperar. E depois há uma coisa que acho que a Madeira, que está muito bem vista, a Madeira fala por si, vale por si, eu vi no estrangeiro e sei que muitas vezes não era preciso falar em Portugal, Madeira e Cristiano Ronaldo eram bandeiras em si. Temos agora eleições autárquicas, é um tema incontornável. Como é que tu vês, por exemplo, a nossa Câmara do Funchal? O que é que tu gostarias, mesmo de fora, como cidadão que vai votar, o que é que tu gostarias de ver ali mudado? Se é possível mudar alguma coisa. Eu posso começar também pela questão dos fluxos turísticos. Sim. O trânsito, o estacionamento selvagem, começar por aí. Podemos começar por... O Funchal acaba por ter também um problema de fluxos turísticos a dois níveis. Um foi o que referiste, a questão do trânsito, nem que seja pelas centenas de rentacares que temos neste momento. Brutalmente. Exatamente. Eu não discuta... Para mim o mercado é isto, onde ficar no final, onde ficar aquelas que prestam o melhor serviço e que estão mais, digamos, adaptadas ao mercado. Sim, também aparecem e desaparecem. Obviamente, se deixar de haver negócio. Se não interferirmos muito estas questões, é uma coisa que se regula, que se autorregula quase. Por isso mas é uma preocupação hoje em dia para o trânsito da cidade. Eu não acho que tenhamos um grande problema de trânsito, porque nós já ficamos em stress, passamos 25 minutos no trânsito. Mas estamos mal habituados, não é? Estamos um bocadinho mal habituados, porque se formos para Lisboa, para o Porto, há pessoas que passam horas enfiadas no caos. Mas isto é a nossa realidade. E 25 minutos. E nós não queremos estragar a ilha. Exatamente. Não é porque fora daqui é pior que nós vamos permitir Claro que sim. Não é exemplo.
Não, obviamente. não. Mas temos que entender que o próprio facto de nós hoje em dia vivemos melhor do que vivíamos antes de 74 também nos permite, ou permite a muitos madeirenses também terem carro. Por isso a existência dos carros as rentacars vieram exponenciar e muito os atuais problemas de trânsito. Mas nós também temos por casa 3, 4 carros. 2. Ora, muito bem. No mínimo 2. Ou em muitas casas, não digo em todas, que a maior parte das pessoas nem carro têm, não é? Sim, sim, mas também pronto, e depois, isso também tem que se resolver com a mudança dos nossos hábitos. Eu contava na Assembleia Regional, bem sei que eu tenho uma paragem, moro na Achada, tenho uma paragem à porta de casa e uma paragem em frente à Assembleia. Eu fiz o passe e ia para a Assembleia e vinha da Assembleia todos os dias de autocarro. Até por facilidade, porque... E porque são bons. E que são, sim, bons. Exatamente. Os horários eram relativamente adaptados aos meus horários na Assembleia. E isto tudo para dizer... E o que temos que fazer é, por um lado, melhorar também, porque ainda há muita coisa que se pode melhorar ao nível dos transportes públicos urbanos, melhorar os transportes públicos urbanos de maneira que as pessoas vejam efetivamente no autocarro uma alternativa ao transporte. Depois, a questão das rentacar, tem que se pensar bem a questão das rentacar e do acesso dos carros de rentacar ao centro da cidade e, de uma maneira geral, a todos os carros. Depois, há uma outra questão. Os dias em que atracam barcos na cidade do Funchal, com 2.000 tripulantes, 4 ou 5 mil pessoas a bordo, aqueles grandalhões, chegam a pôr de uma vez, 2 barcos destes, 10, 12 mil pessoas enchem na cidade, enchem a cidade. Eu já vi filas para o teleférico monumentais. Eu não percebo porque é que aliás, o teleférico, toda aquela zona agora fica congestionada. Exato, não queria... Desde o parque de estacionamento Almirante Reis, tu ali naquela zona, há dias em que não te podes mexer. É bicicletas, aí... É verdade, Tem-se a sensação que se calhar temos demasiados turistas, pelo menos em certos dias. Mas isso aí chega aquilo em magote e vai-se embora em magote. Há que criar também condições para que as pessoas tenham acesso àquilo que são os nossos pontos de confluência turística na cidade. E eu não percebo porque é que, por exemplo, o teleférico, que é onde o governo também tem uma cota, aquilo é... O governo é um dos sócios não cria um sistema também de slots e de chegada. Seria muito mais cómodo para os próprios começar, no turistas. Fundo, regulamentar. Antes a sequer de atracarem, já têm a sua... a que horas é que eu posso ir lá? Já sabem quantas pessoas vêm cá ter ali. Bem, já sabem quantas pessoas leva aquela cabine, quantas não leva. Isto é informática. Isto não é uma coisa... muito desgovernado. De alguma maneira. Ali naquele ponto há uma enorme desgovernação. Depois temos também que ter atenção, e tu referiste muito bem, que muitos destes barcos trazem a bordo Bicicletas, essas coisas todas que também invadem a cidade assim de repente, e toda a gente, trotinetas, e toda a gente sabe qual é o problema que é muitas das vezes andarmos na cidade a conduzir, não é? No nosso dia-a-dia, e termos que haver esses tipos de veículos, as bicicletas. E é o receio até dos acidentes, exatamente, não é? Que é terrível. Só de imaginar que estamos para ali eu quando apareceram quando se falou, isto é uma coisa relativamente recente, ainda é do último mandato de camarário, o licenciamento das trotinetes no Funchal, eu continuo a achar que isto não é... está melhor, atenção, está bem melhor. No princípio era a desregulação. Era mais caótica. Mas eu já vi pessoas a passar por mim de trotinete com velocidades que eu... Assustador. Algumas destas trotinetes andam... Na antiga estrada para a Câmara de Lobos. Sim. Por aí vão a meio nas curvas, na estrada monumental. Tu não sem vês. Capacete, a maior parte das vezes, sem nada. E eu acho que isso a mim faz-me alguma... Faz-me aflição. Causa-me alguma aflição. E não ajuda também no trânsito. Não ajuda. Nada. O que é que tu achas, por exemplo, dos ALs? Temos ALs a mais? Ou eu como liberal que sou, acho que isso tem a ver com aquilo que eu quero, o destino que eu quero dar àquilo que é meu. Sim. Chateia-me um bocado o Estado de dizer aqui não sei o quê. Mas, atenção, falo nisto quando são unidades individuais da AL. ALs em áreas de habitação, aí já me pode fazer alguma
alguma função e eu tenho... Habitação económica na classe que foram criadas para resolver o problema da habitação, sim, que é outro dos assuntos, tens escrito muito sobre isso. Pronto, estás a falar, principalmente em relação à Nazaré, onde já existem uma série de AELs, não é? Já ouvi falar nisso. Sim, mas são AELs que neste momento estão criados em apartamentos, em apartamentos que foram vendidos ao inquilino e que muitos deles já nem são os originais que lá viviam, porque entretanto já os venderam. Eu não vejo aí como é que se pode controlar uma coisa dessas. Acho que esse tipo de controle tem mais a ver com alterar a lei dos condóminos e o condomínio ter que dar uma licença para existir a AEL, porque as pessoas têm direito ao seu sossego. Isso eu não prescindo disto, mesmo como liberal e achando que eu, naquilo que é meu, faço aquilo que eu quiser, mas desde que não incomodo os outros. E isto aqui entra eu fazer uma AEL dentro de um prédio de apartamentos de habitação regular, onde vivem madeirenses. Não posso dar garantia nenhuma ao condomínio de que as pessoas que eu vou pôr lá dentro fazem ou não consegues isso nem num hotel, porque tu nunca sabes como é que os clientes se vão comportar. Vamos voltar agora um bocadinho atrás, porque o nosso tempo também está a acabar. Tu nem sempre desde o início estiveste ligado à política, mas tu estiveste também durante muito tempo ligado ao teatro, ao cinema. Foi já uma... Como é que tu acabas por ir parar são coisas que acontecem. A minha vida não é... Eu nunca me preocupei muito em programar a minha vida. Eu cheguei ao teatro porque eu fui daqui para Coimbra estudar Direito e eu era uma pessoa muito metódica, como ainda hoje em dia sou. Eu faço horários para tudo e mais alguma coisa, e era uma pessoa muito metódica na maneira como estudava. Eu estudava todos os dias. 1 hora, 2 estudava. Em Coimbra não há muito esse costume. Ou seja, as pessoas deitavam-se tardíssimo, não é que eu também não me deitasse. E não era porque estivessem a estudar até tarde. E não era porque estivessem a estudar. Deitavam-se tardíssimo, bebiam o seu copo, no dia a seguir, eu, por exemplo, a minha turma em Direito, a turma das aulas teóricas, onde estavam os catedráticos a dar aula, era num anfiteatro com 200 e tal alunos. Normalmente estavam lá 100, os outros 100 não iam, e depois havia as aulas práticas onde iam 4 ou 5 alunos por aula prática. Na altura não era obrigatório ir às aulas, não havia o sistema de faltas, por isso ia quem queria, não ia, quem não queria não ia. E a minha metodologia era, deitava-me também tarde, mas não tão tarde que não me permitisse por volta das 9 horas acordar para ir à aula das 10 ou às 10h30, a aula teórica, já ficava para uma ou outra aula prática, almoçava, ia para casa, estudava entre as 2 e as 4, mais coisa, menos coisa, e às 4 horas ia tomar café, ia dar uma volta, e a tua vidinha. E a minha vida. E isto fazia com que eu, porque tinha tudo muito organizado, tivesse algum tempo disponível. E um dia, ao passar ao pé da Associação Académica de Coimbra, onde tinha uns placares, a passar na Associação Académica de Coimbra, onde havia uns placares sempre com coisas para vender, coisas para comprar, coisas para fazer, e estava um anúncio escrito à mão de um curso de teatro dado mesmo pelo próprio grupo de teatro da Associação Académica. E eu tinha um problema que tive durante muito, muito tempo, até essa altura, isso ajudou muito a ultrapassar, que eu sou por natureza uma pessoa tímida e virada para dentro, não sou virado para fora. Isto é engraçado, não é a imagem, é a ideia que as pessoas têm. Não é a ideia. Não, mas isto foi trabalhado para ser assim. Eu trabalhei-me porque achei que... o teatro ajudou-te. Exatamente. Eu fiz esse curso de teatro, depois entretanto vim para cá, achei que Direito não era bem o curso que eu queria, fui mudei para a História, mas isso já fiz aqui parte dele, não cheguei a acabar, aqui nas assistências universitárias que existiam na altura, da Universidade de Letras de Lisboa. E eu fiz esse curso, e quando cheguei cá, outra coincidência, coincidiu com a chegada à Madeira do Fernando Heitor, o encenador, que foi encenador do TEF durante uma série de anos. O Fernando veio para a Madeira contratado como encenador do Teatro Experimental do Funchal e fez um curso de teatro. E eu convidei-me a ir, vou continuar a estudar teatro. E comecei a fazer o curso. Como eu já vinha com alguma tarimba do outro curso, o Fernando chegou ao pé e disse: tu não estás aqui a fazer nada, nós vamos montar uma peça que se chama Noites da Madeira, que é um musical assim, muito na linha, porque foi ele quem criou esse conceito ao Filipe Laféria, não foi o Filipe Laféria que o criou, foi o Fernando Heitor, muito no jeito daqueles espetáculos do Laféria, musical, com por isso muitos quadros musicais, quadros com uma história, às vezes várias histórias paralelas. Isso chamava-se Noites da Madeira, foi um espetáculo fantástico, teve 8 ou 9 meses em cena, um imenso sucesso. Foi. E eu fui logo convidado para, já não preciso fazer entraste logo pela aqui, Porta Grande. Pela Porta Grande.
E comecei a fazer, fiz esse espetáculo, fazia vários papéis. Foi o que me abriu o gosto por estar em cima do palco. Depois vou para a tropa, fazer o serviço militar, onde fiquei uns anos, já como contratado depois, e então, até que vou para o aeroporto, vou para o Porto Santo, regresso, e quando regresso, e abandonei a questão do teatro durante muito tempo, quando regressei, a minha mãe integrava um grupo dos antigos estudantes de Coimbra, que tinha um grupo de teatro que fazia uns saraus todos os anos em dezembro. E eu comecei a fazer esses saraus também. Ao princípio só como ator, e depois, a partir de certa altura, coadjuvando como assistente de encenação do Zé Júlio Castro Fernandes, que era quem era o encenador, e fui fazendo aquilo. Um dia estou eu a fazer uma peça chamada Obelix, não, como é que é? Asterix e os Cubanos, que nós ensinámos com os fatos fabulosos do André Correia, e eu fazia de Obelix, como é óbvio, não é? Eu fazia de Obelix e estava cá na altura a Companhia Teatro Arte Livre do Brasil a fazer uma peça, que já não me recordo qual, mas devia ser a Greta Garbo ou qualquer coisa. E estavam a preparar, com o apoio da região, a montagem do espetáculo chamado Eva Peron. E o Roberto Cordovani, que é o dono da Arte Livre, foi assistir ao nosso espetáculo e no fim veio falar comigo a me perguntar se eu queria ir fazer teatro com eles. E eu, naqueles momentos de loucura, que hoje em dia não sei se faria o mesmo, mas na altura disse logo que sim, sem pensar que tinha família e 2 filhas pequenas e por aí fora. Para criar, não é? Exatamente. E então meti uma licença sem vencimento no meu trabalho, fui ganhar menos para ir fazer atrás de um sonho que era fazer teatro como profissional. Mas no fundo sempre fiz durante esteve, um ano e tal, sim. Sempre esteve nos teus planos. Sim, mas nunca saindo daqui. Sim, era uma espécie de hobby, porque é? tu tinhas... Não era um hobby, era um hobby que me custou. Era um hobby era que contar as custou. questões. Eu devo à minha ex-mulher a possibilidade de fazer isto porque não me criou apoiou, e não me criou qualquer tipo de entrave. E foi isso. E andei durante um ano e pico, quase 2 anos, a fazer. Fiz na Espanha, principalmente na zona da Galiza, Portugal praticamente de Lisboa para norte, tivemos em quase todo o sítio. E depois estivemos em São Paulo, no Brasil, durante mais algum tempo. Permitiu-te viajar, abrir horizontes. Abrir os olhos, perceber outras realidades. E depois voltei, passado um ano e pico, voltei para o meu trabalho, para a minha rotina, mas ficou o bicho do teatro. Eu comecei a fazer umas coisas com o MADS, fiz alguns trabalhos com o MADS. Fizeste também televisão, rádio. Sim. Isso já é depois da minha vida do Brasil. Depois a Teresa Maisen saiu da RDP para vir para aqui, para a TSF. Ela fazia o programa de cinema. O Lionel convidou-me para ir para a RDP fazer a crónica de cinema diária. Depois fui convidado pelo José Carvalho para fazer as manhãs da 3, que fui eu que comecei, o José Manuel Ferreira e o Ricardo Campos, e fiz durante algum tempo. Depois, entretanto, o Zé Carvalho vai para a RTP e vem-me convidar para apresentar todos os dias o Lado a Lado, acho que era assim que se chamava, eu e a Sofia Relva. Tive um ano a fazer isso. Depois saí da RTP e, entretanto, no meio disto criei a Companhia Teatro da Madeira, onde começámos a fazer um teatro muito particular. Como é que tu vês hoje a cultura, o teatro? Está muito bem. Já descolou? Sim, sem dúvida. Já não. Na altura eu lembro quando nós criámos a Contema, fizemos um primeiro espetáculo que era não era uma comédia, mas era uma coisa mais séria, e foi um desastre. Depois nós enverdámos pela comédia pura e dura, num registro misto de teatro vicentino com stand-up comedy e por aí, porque precisávamos de fazer dinheiro para pagar as dívidas do primeiro ano. Sim. Porque no primeiro ano fizemos uma coisa grande, nós montámos uma casa no palco do Baltasar Dias, tinha a sala, a cozinha, a casa de banho, cozinhávamos, tudo funcionava, a água andava nos tubos, metíamos um corante na água para se ver a água. Não me deram cabo daquilo, não. Nada. Foi brutal, esse cenário foi das coisas do Eurico Lopes, que é um dos melhores cenógrafos portugueses da atualidade. Na altura estava a começar, fez-nos um preço muito camarada para aquilo, e fizemos o cenário era uma coisa do outro mundo. Tu tens agora, falta-nos para aí só 5 minutos, vamos falar um pouquinho de projetos que tens para o futuro. Ainda tens muita coisa para fazer, tens algo de livros para publicar, não falámos ainda dos teus livros, tu tens 2 agora. 2 que são 3. 2 que são 3? Eu já te explico. Ou seja, eu tenho neste momento 2 projetos para terminar, mas
vou fazer uma pausa agora na minha intervenção política, digamos assim, nas redes sociais. Vais deixar de abanar as águas? Não, vou passando. De vez em quando jogas uma pedrinha ao charco. Tenho muitas coisas escritas que nunca publiquei, de vez em quando se vai dizer vou pôr. Mas não é, o objetivo é agora me dedicar mais a acabar e quero fazê-los nas 2, 3 semanas, que vêm por objetivos muito meus e pessoais que eu não posso revelar neste momento. Acabar um dos livros, assim, esse de algum fôlego, embora não seja muito grande. Acabar um outro trabalho também, que é um conto muito particular, que eu também quero acabar. Tenho aprovado para publicação, mas caí na asneira de ir reler e já quero mudar aquilo tudo. Não, porque entretanto foi escrevendo outros contos. É um livro de contos que em princípio sairá na Atlantic Books. É um livro de contos que, como te disse, são contos que uns já têm 15, 16 anos, outros mais recentes, mas eu caí na asneira de ler aquilo e agora quero. Entretanto já escrevi outros. E outros achei que se calhar estes ficam melhores do que aqueles. É terrível. Então no conto é mesmo terrível, porque aquilo podes pôr e tirar, aquilo não tem propriamente. Conta um conto, há livros, um exatamente. Ponto. Há livros de contos em que efetivamente tu podes tens aquilo, um tema, não é? Vivo, mas este não tem é? tema. Este não tem tema, por isso sai, entra e por aí fora. Caí nessa asneira. Tenho a editora em Lisboa a me chatear que já está a pressionar. Já chega, já chega, não é? E eu então dei também um prazo a mim próprio até à primeira semana do mês que vem para pôr isso fechado e pronto. Tenho um livro que não cabe a mim anunciar, até porque foi uma espécie de encomenda para sair na Gaudiamos, espero que ainda este ano, e que foi uma espécie de encomenda que o Carlos me fez e que eu fiz com imenso prazer, mas depois vai-se perceber porquê. Para sair este ano, os outros eu não sei o que fim é que vão levar, e tenho uma data de coisas escritas em casa que estão a meio, e eu agora quero me virar mais para aí. Foi coisas que eu fui escrevendo ao longo do tempo e reescrevendo ao longo do tempo. Queres tirar também tempo para ficar ali? Porque, repara, eu nunca pus estas coisas cá fora, porque, voltando outra vez quase ao princípio da conversa, porque ser filho de uma escritora que escrevia como a minha mãe, brilhante. Daquele modo muito particular que ela tinha de escrita, isso sempre me inibiu imenso. E eu parece que perdi agora a vergonha, não tenho nada a perder. E pronto. Acho que pronto, chegou a minha hora. Ela gostaria de te ver. Não, até porque eu tenho um estilo de escrita completamente diferente do dela, por isso não. Há aqui e ali umas coisas que obviamente, e são claras as influências. Mas pronto, eu perdi essa vergonha. Por isso, viajar também viajas, de certeza. Cozinhar, já ouvi dizer que cozinhas bem. Não, as pessoas têm mais essa ideia do que propriamente eu cozinho e ninguém se queixa do que eu faço. Tens gosto, ninguém se queixa. A minha mulher, como cozinha melhor do que eu, assume mais essa despesa em casa do que eu. Mas eu gosto de cozinhar. Mas as pessoas têm a ideia que eu sou um cozinheiro. Eu não sou cozinheiro de coisa nenhuma. Eu tive um programa na televisão onde convidava pessoas para irem cozinhar. Mas não eras tu que cozinhavas? Não, eu comia, conversava com pessoas interessantes, bebia bons vinhos, porque havia um apoio de uma empresa de vinhos que nos fornecia os vinhos, por isso comia, bebia, conversava bem e ainda me pagavam para isto. Eu não fazia nada. E ficaste com fama que sabias cozinhar. E fiquei com a fama que eu sabia cozinhar. Mas aprendeste alguma coisa. Sim, algumas receitas tu aprendeste de certeza. Sim, sem dúvida. Tempo com a tua família também tentas tirar, até porque depois os miúdos crescem. Cada vez és caseiro. Desde que houve uma altura que não tanto, hoje em dia, desde que fui crescendo, para os lados e em idade, a casa é o meu castelo. Onde eu tenho os meus livros, já não sei onde é que os ponho. Pois é, são tantos, não é? Está-me a dar uma preocupação. Não, porque eu herdei a biblioteca da minha mãe, sempre fui um fanático por livros, sempre comprei muitos livros, e em minha casa tenho para aí, devo andar à volta de 10, 15 mil livros, que eu já não sei. Minha mulher, e todos os meses eu compro mais livros. Coitada. É porque ela já não sabe onde é que os há de pôr. Nem eu sei, nem ela sabe, eu agora escondo. Agora escondo, tens que criar um ateliê no teu jardim. Cria um problema e uma ansiedade muito grande. Está-me a criar uma ansiedade muito grande que eu gostava. As minhas filhas não são muito para aí viradas, nenhuma delas. Não é que não leiam, porque leem, mas não têm esta relação com o livro que eu tenho e já começam a adotar muito a questão de ler no tablet e ler os tablets, as novas tecnologias. E eu nunca ainda gosto do livro. Coisa. Não é que eu não leia no tablet, também leio. Sim, mas gosto do livro.
E o sim, cheiro dos livros. O cheiro da minha dos sala livros. é fantástico. Eu fecho a porta à noite da minha sala, não por ter motivo nenhum para. Porque de manhã, quando abro a porta e entro na sala, aquele Cheiro cheiro do dos livros. papel. É uma coisa. É o cheiro dos maravilhosa. livros e o tic-tac do relógio. São duas coisas que para mim Eu pertencem a tic-tac uma do relógio, sala. Desde que não seja no quarto. Sim, para não No te. quarto, que é para não, na cozinha tenho um relógio desses que fazem barulho. Daqueles antigos. Sim. E que faz. Exercício badaladas, físico fazes. Tu olhas bem para mim. O que é que achas? Mas o médico não te chateia. Não, eu tenho que começar. Eu ainda há dias fui ao médico e o médico disse que Disse, não não, andar, nisto assim não mas dá. nadar, aconselhou-me a ir nadar. Eu gosto de nadar, eu adoro nadar. E Pronto. por isso tenho que. Pronto, optas por essa atividade. Isto é uma boa maneira de acabar o programa, a meter água, não é? A meter água. E depois nós acho que não metemos muita água aqui no programa. Nuno, muito obrigada. Não, Foi um obrigado, eu. gosto Gostei ter-te imenso. aqui. Nós teríamos imenso tema. Sim, isto dava. Dava ainda muitas muito conversas, pano para dava muitas mangas. conversas, é verdade. Não falámos da tua. Tu estavas há bocado a falar da religião. Como tu vês, só uma última perguntinha para acabar mesmo. Tu és um ser espiritual, não és? É assim que tu te O que é classificas? um ser espiritual? Espera aí, É uma agora pessoa que acredita em qualquer coisa. Acredito, sou crente. É isso, para mim é isso. Sou crente. Ser espiritual Sou é crente, preocupar-se sou crente. com os animais, com as plantas, com as outras Sim, pessoas. sim. Ser-se um sou ser crente. social. Eu acho que há acredito em Deus. Não sei se será o Deus que as pessoas normalmente veneram. Eu, hoje Cada em um dia, com o seu, fui tanto criado faz. como católico, estudei em colégios católicos. Hoje em dia não me considero tão católico assim. Embora tenha Francisco e agora até este Papa tenham-me feito olhar se calhar para o catolicismo com uns olhos que eu já tinha fechado, mas sinto-me muito uma mais certa cristão, esperança, não é? sinto-me muito mais cristão do que me sinto. Achas que isso tem a ver com a idade? Não, tem a ver Como se calhar com uma igreja que não soube acompanhar os tempos durante muito tempo, está a tentar recuperar agora, e eu fico feliz que assim seja, e ter começado também a entender que a questão de Deus também está dentro de nós, ou seja, eu acho que cada um de nós tem um quê de divino. Exatamente. Eu tenho um É quê isso. de divino, tu tens. Todos nós temos um pouco de divino dentro de nós que transportamos, e Deus é isso também, é essa divindade que nós transportamos dentro de nós e que todas juntas então Daria um mundo melhor, ou pelo menos é essa a nossa intenção. Nuno Morna, muito obrigada mais uma Obrigado, vez, Gostei foi um muito. gosto. O gosto foi meu. Ficamos aqui no Velha Guarda, até para a semana, obrigada. Velha Guarda. As memórias do jornalismo são revisitadas por Natália Fernandes e Luz Marina Crate.